O Brasil é a nossa fonte de inspiração. Acreditamos no poder transformador das histórias, contadas todos os dias, de norte a sul do país. Somos curiosos, nos aprofundamos nos temas, e a consistência ao longo de um século nos deu a autoridade reconhecida pela audiência. Ajudamos a fazer as perguntas certas, com inteligência e conteúdo de alto nível. Vamos além das notícias para chegar à intimidade de cada história. E inspiramos as tomadas de decisão. Da saúde dos filhos ao futuro do planeta. Das pequenas compras às grandes aquisições. Do agronegócio à gastronomia. Das tendências da moda aos clássicos da decoração. Das tecnologias do dia a dia às grandes inovações. Da escolha do candidato ao seu próximo carro. De onde investir a como empreender. Traduzimos a complexidade de um mundo em transformação. Nosso propósito é conectar pessoas e histórias, informando, educando, entretendo, debatendo, ouvindo e nos transformando com o nosso público. Reconhecemos os talentos e celebramos suas conquistas. Criamos experiências únicas. Antecipamos tendências e refletimos a diversidade cultural do nosso país. Nossa paixão pela comunicação, a inquietude criativa, o pioneirismo, o inegociável compromisso do jornalismo com o fortalecimento da democracia e a busca incansável pela qualidade nos levam à liderança. Acreditamos na interdependência da sociedade e das instituições. E que cidadãos inspirados e bem informados têm poder para construir um país melhor. Trabalhamos com entusiasmo e disciplina e mudamos constantemente para permanecermos fiéis à nossa essência e ao espírito criador dos nossos fundadores. Cada jogador rende melhor num tipo de quadra. A quadra dura favorece o equilíbrio. O saibro valoriza a paciência. Já a grama é terreno de quem pensa rápido. Assim como existe uma quadra ideal para cada jogador, existe um modelo de atendimento para cada perfil de investidor. E só a XP oferece todos os modelos para você ter poder de escolha na hora de investir. E você, sabe qual é o seu? World without cigarettes is in our reach, and we are proudly leading the way in more than 100 countries across the world. Hi, I'm Branko Ševarlić, President of Philip Morris Brazil. We are well on our way to replace cigarettes with smoke-free alternatives for adult smokers. To speed up the process, we need more organizations, regulators and governments supporting and accelerating science-based regulation. Being here today is a great opportunity to learn from the US how modern regulations foster innovation. This can help Brazil accelerate even more. Let's turn dialogue into progress. Tudo começou com uma pequena porta de um açougue há mais de 70 anos. Não foi sorte nem acaso. Foi acreditando em coisas simples. Descomplicar. Fazer sempre melhor. Cada porta veio com o trabalho de muita gente. Gente da fábrica, do campo, do balcão, do mercado. É assim que a JBS traz qualidade para a mesa. Abrindo portas com quem cresce ao nosso lado. E assim já estamos presentes em 5 continentes. Sem nunca esquecer a nossa origem. Aquela pequena porta onde tudo começou.
Porque a chave de toda a porta é a mesma: trabalho duro, humildade e simplicidade. Pode entrar. JBS, a gente alimenta um futuro melhor. Já pensou o que é o aço na nossa civilização? Nos veículos, na construção, todas as obras. O que significa o aço? É uma vida, né? Tem esse lado aventureiro de desbravar, né? Essa coragem de buscar novos horizontes, de crescer e fazer coisas novas. Não nos conformamos com acomodações. No fundo, também é um pouco de tolerância a risco. Então a gente tem um pouco esse DNA de ser um pouco atirado. A gente percebeu que ao longo do tempo, nesse mundo de transformação, havia necessidade da gente se abrir mais, da gente explorar novas possibilidades. Eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui. O segredo para o sucesso, você perguntou? Aí é se preparar e trabalhar. Três amigos, uma conta para rachar. Só um deles não sabe como vai pagar. Esse aqui é o Bernardo, o perdido do grupo. E essa aqui é a Helena, resolve tudo no celular. E essa aqui, Bianca, a moderninha. Bernardo, esqueceu que dá para pagar pelo app Meu Alelo? Alelo salvou novamente. Mais agilidade, praticidade e segurança para os seus pagamentos digitais. I got nowhere I belong. These days are hard enough trying to get by. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running, better days. No que você pensa quando pensa no Rio de Janeiro? Praia, natureza, samba, carnaval, futebol, parcerias público-privadas. Não pensava em PPPs? Pois passe a pensar. Porque além de ser a alma do maior país da América Latina, a cidade que mais recebe turistas no continente, o berço e o palco da cultura brasileira, o Rio é a metrópole sul-americana mais aberta ao setor privado. A região portuária da cidade foi renovada pela maior parceria público-privada do país, ao mesmo tempo em que o Parque Olímpico era construído também através de uma PPP. A Olimpíada do Rio, aliás, foi a que recebeu mais recursos privados da história dos Jogos. E a gente não parou. Fizemos parcerias para reformar hospitais, construir terminais de transporte e realizar obras de infraestrutura que mudaram a cara e a vida na cidade nos últimos anos. É nesse caminho que nós vamos seguir. Temos até uma empresa pública responsável por essas parcerias. Na saúde, no transporte, na educação e em diversas outras áreas, o Rio está fervendo de oportunidades para quem quiser investir na mais bonita, mais alegre e mais visitada capital da América Latina. Sejam bem-vindos à Cidade Maravilhosa. São Paulo tá bombando. A cidade das oportunidades vive um grande momento econômico. São shows, eventos, lazer, feiras de negócios. Já somos o maior destino turístico da América do Sul. E com menos impostos e segurança jurídica, milhares de empresas trouxeram seus empregos para cá. 850 mil empresas foram abertas nos últimos anos. É a menor taxa de desemprego da história e um dos maiores salários médios do Brasil. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para. Melhorar a vida das pessoas hoje e garantir um planeta melhor para as futuras gerações.
Nosso compromisso é transformar a realidade, gerando impacto positivo no meio ambiente e na sociedade por futuros mais azuis. Isso é prosperidade compartilhada. Esse é o nosso legado. A Egea, nossa natureza, movimenta a vida. Todos os dias, a Cargill se conecta com bilhões de pessoas por meio da alimentação e da agricultura. Estamos presentes em todos os processos, do campo à mesa. Dos nossos 160 anos de atividade, já são 60 deles em terras brasileiras. Porque no Brasil e no mundo, acreditamos que, para nutrir a população de forma segura, responsável e sustentável, produção e preservação precisam coexistir. É trabalhando com produtores rurais, parceiros e clientes que contribuímos para reduzir o impacto das mudanças climáticas, protegendo o planeta e as pessoas. Que produzimos e transportamos alimentos de maneira sustentável para o mundo. Que levamos o agro do Brasil além das fronteiras. Parcerias que temos muito orgulho e que nos permitem conectar quem produz alimentos com quem consome. Que alinham a inovação, transformação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções para diversos setores, enquanto crescemos junto com você e com as próximas gerações. Às vezes, parece que a gente está só. Mas, na verdade, tem sempre alguém com você. Há 113 anos, a Shell caminha ao lado do Brasil, impulsionando a economia, oferecendo combustíveis de qualidade e incentivando jovens talentos a pensar sobre o futuro da mobilidade. Esse é o poder de construir junto. Esse é o poder da parceria. A gente vive de futuro. E não é força de expressão, é força de trabalho, de aprendizado, de quem transforma o hoje no que ainda não existe. No estado do Rio, o futuro nunca foi distante. Ele nasce na mão que aprende, na cabeça que insiste, na tecnologia que abre caminho e na indústria que puxa o mundo para frente. A gente vive de futuro quando forma a gente para trilhar o próprio rumo, quando cria oportunidade onde parecia impossível, quando liga o talento da nossa gente ao que o Brasil precisa, quando garante saúde, educação e formação. A gente vive de futuro porque o futuro vive da gente, da indústria que move o Rio de Janeiro, das pessoas que movem a nossa indústria. Firjan, 200 anos de futuro na indústria. Na Unipar, transformamos água, sal e energia em cloro, soda e PVC, produtos essenciais para setores industriais que estão no dia a dia da sociedade e movem a economia. Somos a indústria para as indústrias. Integramos desempenho e sustentabilidade em cada decisão, com segurança em tudo. Sempre com o propósito de ser confiável e gerar valor em todas as nossas relações. Unipar faz a química acontecer. Um estado que tem em torno de 1% do território brasileiro, 4% da população e é uma das maiores economias do país. Santa Catarina é um estado muito rico em culturas, em belezas naturais. Os produtos catarinenses têm alta qualidade. Tem a melhor logística do Brasil. É um lugar conectado com o futuro, sem perder a sua essência. O
governo do Rio Grande do Sul implementou reformas que trouxeram o equilíbrio fiscal, investimentos e desenvolvimento, potencializando o perfil inovador do Rio Grande do Sul. Com parques, polos tecnológicos e agritechs em uma posição estratégica para o Mercosul, contando com a terceira principal fronteira de entrada de turistas no país, 754 quilômetros de hidrovias navegáveis e com o segundo mais importante porto brasileiro. É líder no agro, com um dos maiores parques industriais do país e uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com aposta no hidrogênio verde, além de contar com uma ampla carteira de projetos para parceria com a iniciativa privada. Por tudo isso e muito mais, o Rio Grande do Sul é o lugar perfeito para quem quer investir e crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Quando viajamos, o mundo nos recebe de portas abertas. Mas se você prestar atenção, são as pessoas que nos acolhem. Aquelas que com um gesto marcam um antes e um depois. Para nós da Latam, aquele momento em que você se sente bem-vindo faz toda a diferença. Em terra ou a 30 mil pés. Porque é nesse momento que você começa a se sentir cada vez mais único. Latam Airlines. Bem-vindo a ir mais alto. Tenho o prazer de apresentar os nossos painelistas. Chamo aqui ao palco Clifford Sobel, ex-embaixador americano e fundador da Valor Capital aqui presente. E teremos uma participação online do senador Bernie Moreno, senador republicano por Ohio, que participará remotamente por ter compromissos na capital americana nesta manhã. Looks like we have the senator. Yeah. Well, good morning for you, Senator. Can you hear me? Yeah. Me ouvem? Sim, ouvimos o senhor claramente. Pediria ao embaixador que se apresente. É um senador que não precisa de apresentação. Ele assumiu a posição de liderança. Será que ele nos ouve? Eu diria o seguinte: o senador decidiu que uma das maiores prioridades para ele, além do trâmite de um projeto de lei importante sobre política digital para democratização financeira nos Estados Unidos, mas outro objetivo importante para ele é reforçar os relacionamentos com a América Latina, principalmente com o Brasil. Então é ótimo que o senhor esteja priorizando esse painel hoje para oferecer as suas visões sobre a importância de os Estados Unidos reforçarem o seu relacionamento com o Brasil. Perguntaram ao Sr. Sobel, o senhor que tem conhecimentos tão profundos sobre o Brasil, quais são as perspectivas das relações com os Estados Unidos? Em que setor? Energia, data centers, agro. O que o senhor acha? Eu acho que nós vamos não vamos tirar roupa, contrário ao que o outro painel disse. As relações entre os nossos dois países
mudarão de uma competição e tensão no relacionamento para uma cooperação melhor, por muitos motivos. Eu acho que a recente reunião entre o presidente Lula e o presidente Trump foi extraordinária e realmente surpreendeu muitos de nós. Eu acho que nós começamos a perceber a relação estratégica que deve haver entre duas democracias líderes no mundo. E o resultado dessa manhã, com processos de resolução de disputas, questões de tarifas, tudo isso destaca a cooperação que haverá no futuro, por causa do crescimento das preocupações, especialmente nos Estados Unidos, em relação ao engajamento da China na região. Acho que estamos numa era nova de relacionamentos entre os nossos dois países. Eu espero que o senador possa falar conosco. Ele já está aí. Muito bem. Bem-vindo ao nosso debate, senador. É um grande prazer recebê-lo. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta. O Brasil é atraente para os investimentos e o Brasil está bem posicionado numa estratégia de nearshoring para os Estados Unidos? Sim, é realmente atraente e a proximidade, é um povo incrível no Brasil. Um povo com uma cultura muito similar à dos Estados Unidos e recursos incríveis. O Brasil tem muitas oportunidades que são estratégicas para os Estados Unidos. Então, estamos muito favoráveis a isso. E a consistência do governo no sistema educacional, que precisa ser mais estável. Eu acho que esse último componente é provavelmente o aspecto em que os dois países devem trabalhar com mais afinco. Falando especificamente sobre segurança, que é uma das principais preocupações dos brasileiros, os Estados Unidos e o Brasil poderiam ter uma cooperação na segurança regional, na sua opinião? Sim, com certeza esse é o objetivo. O que fazemos com o Equador, por exemplo, é um grande exemplo da cooperação que pode existir entre os países, com os países da América Latina, da República Dominicana. Há vários aliados no hemisfério. Na minha opinião, temos que ter uma aliança hemisférica muito ativa que leve a prosperidade em todo o hemisfério. Acho que todos juntos devemos perseguir esse objetivo. Falando sobre a Venezuela, eu gostaria de acrescentar um comentário. Eu falei com o nosso chargé no Brasil alguns dias atrás. Eu não sabia que já havia 9 agências dos Estados Unidos trabalhando em cooperação com as agências de segurança pública no Brasil. Isso foi antes da reunião que ocorreu em Washington, em que se concordou em avançar mais a cooperação na segurança pública. Acho que isso vai crescer ainda mais no futuro. Todos queremos segurança para as nossas populações e queremos cooperar da melhor forma possível nesse sentido. Muito obrigada. E, falando sobre a Venezuela, é uma questão de segurança e também da economia, potenciais investidores. E o senhor apoiou a captura do Nicolás Maduro. Que papel o Brasil poderia desempenhar na América Latina no futuro da Venezuela? O que nós fizemos na Venezuela foi libertar o país da opressão de mais de 3 décadas. E também
os recursos naturais que são maciços no país. Muitas pessoas vieram para muitos países, mas também os Estados Unidos. Há uma fase de estabilização para preparar a Venezuela para um volume maciço de investimentos para reconstruir o país. As empresas americanas têm oportunidades incríveis, mas também empresas em toda a América Latina. Precisamos ter um governo democrático que virá depois, uma campanha muito forte contra a corrupção e na segurança pública e no sistema de justiça. Acho que a Venezuela vai chegar lá com prosperidade, será um motor de prosperidade no hemisfério ocidental. E acho que será o maior legado do governo Lula, do governo do presidente Trump. É interessante que algumas semanas atrás eu estava no Brasil e me pediram para examinar um projeto da Venezuela para o norte do Brasil. Então, talvez, além dos Estados Unidos, o Brasil será um objetivo, um destino de projetos do governo venezuelano. É uma área também que pode haver cooperação mútua. Senador, o senhor vê algum papel importante para o Brasil nesse processo? Como poderia trabalhar juntos em relação à Venezuela? O senhor vê o Brasil como um moderador desse relacionamento ou não? Eu não sei moderador da relação. A relação vai ser liderada pelos Estados Unidos, há oportunidades depois da estabilização. Vamos ter uma fase de transição com um novo governo, um governo democraticamente eleito na Venezuela, vai querer parcerias na América Latina e ficará a critério deles com quem estabelecer essas parcerias. O Brasil tem uma fronteira enorme com a Venezuela e tem várias oportunidades de reconstruir. O Brasil tem uma base industrial incrível e poderá ajudar a Venezuela na reconstrução. Precisamos ter um foco forte em medidas anticorrupção, do Estado de Direito, e nós não vamos permitir nesse hemisfério a influência continuada da China. Esperamos que em algum momento o Brasil queira trabalhar conosco. Eu acho que o hemisfério ocidental deve ser uma parceria só nas Américas. O senhor mencionou a China, o que leva a uma outra pergunta importante. O Brasil tem a segunda maior reserva de minerais críticos e a China é um player importante no processamento. Qual seria o papel do Brasil em minerais críticos? Nós temos um programa novo que trabalha no processamento de minerais críticos. Não são terras raras, mas sim a capacidade de processamento. A China domina esse mercado. Nós temos capacidade de processamento de minerais críticos no hemisfério, não só nos Estados Unidos, mas também na Argentina, no Chile e, é claro, no Brasil. Precisamos ver formas de investir e avançar projetos que aumentem a disponibilidade de minerais críticos processados. O senhor vê espaço para investimento no Brasil, para desenvolver esse tipo de capacidade, não só ter as reservas e explorar as reservas, com certeza. Fale sobre as eleições de meio de mandato.
seguir esse processo nos Estados Unidos. Nas eleições de meio de mandato, o que está em risco, né, para o mundo econômico? Nos Estados Unidos é o país, melhor país do mundo, dolarização do mundo está acontecendo de maneira massiva, que é fantástico para o mundo, porque os Estados Unidos, tendo sucesso, traz estabilidade e prosperidade para o resto do mundo, o que é completamente importante. O presidente Trump, claro, fez vários movimentos históricos, como falamos da Venezuela, Oriente Médio, e constituir uma base industrial nos Estados Unidos e recursos de defesa. Eu acho que os Estados Unidos está bem ousado, está bem posicionado, e eu acho que vamos ter mais assentos no Senado e também na Câmara e administração pública, e mais 8 anos de outra administração republicana, que vai nos dar estabilidade massiva em favor das políticas estabelecidas, e também melhor legislação, e dar certeza às empresas quanto às condições econômicas, na minha opinião. É interessante observar pela primeira vez, não só o secretário de Estado está se concentrando na região, até o vice-secretário de Estado, Chris Landau, que era o ex-embaixador do México, a altos níveis no Departamento de Estado, há 2 pessoas muito importantes que estão focando na América Latina. Isso é sem precedentes. É claro que o meu foco em termos de políticas externas é o Ocidente. Temos similaridades semelhantes, estamos protegidos do resto do mundo. Então, uma oportunidade realmente de trazer a prosperidade desde a pontinha da Argentina até o Canadá. Nas eleições de meio de mandato, comparando com as eleições brasileiras, há um denominador comum para o Brasil e Estados Unidos, que é a inflação. Vocês publicaram os resultados da inflação hoje e é muito mais alta do que esperada, e até do que vemos no Brasil. Como o senhor acha que a inflação vai se dar nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos? Bom, o que está causando... Bom, todo mundo sabe que é o aumento da energia como resultado do conflito com o Irã. Eu acho que esse conflito vai acabar logo e os preços de combustíveis aumentaram rápido, vão baixar rápido. Só 4 meses que o barril estava a 50 e pouco de petróleo, então agora está baixando rápido. Eu acho que a inflação vai também ser reduzida. Eu acho que até o Labor Day aqui nos Estados Unidos, eu acho que o galão vai baixar muito, talvez meio de $60 o galão. E esses resultados é o que esperamos. O presidente Trump tem que fazer essas movimentações históricas no Oriente Médio. Eu acho que o Irã estava intolerável para os governos americanos, sejam no passado e agora sejam republicanos e democráticos. Então a inflação, como dizia Biden, é completamente transitória. A base da economia americana está forte, a bolsa continua forte e os investimentos externos continuam a vir a entrar. Então acho que estamos num posicionamento muito bom nesse momento. Como os republicanos e democratas veem a América Latina, qual é a diferença na visão deles? Parte do desafio é ter mais interesse na América Latina. Na minha opinião, tem muito foco entre direita e esquerda, né? Eu acho que a gente tem que ter um olho para os nossos vizinhos sul. Bom, depende também de que democrata, de quem no Partido Democrata está falando, né? É mais socialista, eles vão ter uma visão de que alguém que esteja no meio, mas eu acho que a maioria da América Latina é centro-direita e estamos vendo uma tendência de governos mais centro-direita, que é muito bom. E a imigração ilegal fere todos os países, porque nós não queremos, o Brasil não quer ver os seus países, não querem ver as pessoas indo embora e vice-versa. Então isso afeta a todos.
Unidos, como eu disse anteriormente. A influência chinesa também é um grande problema. Eu acho que o Brasil, como o resto da América Latina, deverá ser restringir ou banir quase a infraestrutura de telecomunicações, veículos chineses. O Brasil já foi um país que produzia muito da indústria automobilística e a China destruir essa indústria não faz sentido. Então tem que haver políticas adotadas de maneira comum no Ocidente para termos uma aliança regional. Agora, a próxima pergunta. Eu acho que o senador falou de maneira perfeita. Eu vou acrescentar alguns exemplos adicionais. Quando se fala da oportunidade que o senhor falou de terras raras e minerais raros da FCX Bank, que tem bilhões de dólares disponíveis, já estão gastando muito, passando muito tempo no Brasil para ver, olhando para o Brasil para ver como podemos cooperar. E a agenda do presidente, vamos ver cada vez mais a nível federal ou local. Queremos ver quais são as áreas de oportunidades e os senadores, os líderes, e eu que estou falando sério, o senhor Moreno, que fez disso uma prioridade, uma exceção importante. Então, eu gostaria de falar da direita e da esquerda. A maioria dos governos na América do Sul, América Latina, agora são de centro-direita. Há uma afinidade natural com esse movimento em direção aos Estados Unidos mais do que nunca. Como senador, essa pergunta é mais geral. Como o senhor propõe aproximar os dois hemisférios? Eu acho que podemos fazer isso com os nossos princípios principais. Queremos ter segurança, proteção, prosperidade. E eu sou, como o primeiro senador nascido na América Latina, na história dos Estados Unidos, eu espero poder ajudar essas semelhanças culturais e de princípios que nos ajudam. Temos recursos em cada país complementa o outro com seus recursos, eles não são concorrentes estratégicos. E, o que faz a América Latina, que vai fazer com que a América Latina seja melhor para os investimentos, é retirar a corrupção da América Latina, o que ainda não está acontecendo, e a América Latina é corrupta há muito tempo. Esse movimento para países de centro-direita sem corrupção será um caminho até melhor para o seu povo, que é importante. Isso já está acontecendo aqui nos Estados Unidos, um movimento popular que quer melhorar a classe trabalhadora, e nós perdemos esse foco aqui nos Estados Unidos e queremos a mesma coisa para a América Latina. E um relacionamento monógamo com os Estados Unidos é muito importante para que o Ocidente seja livre de influências externas como o Oriente Médio, porque há crime transnacional e também livre de crime transnacional, drogas, etc. Eu acho que isso realmente vai melhorar a América Latina. O senhor pretende visitar o Brasil numa missão em algum momento? Claro, eu já estive no Brasil. Eu terei visitado toda a América Latina no final desse ano. Eu já estive em vários países, claro, Colômbia, onde eu nasci muitas vezes. E no fim do mês eu vou para Honduras, Equador, Bolívia e Pará também na Colômbia, como um dos observadores políticos convidados para eleições, porque as eleições na Colômbia agora são extremamente importantes. A gente tem que tomar uma decisão que seja a melhor para o futuro deles, ao invés de repetir o passado obscuro. Talvez agosto, setembro, eu virei ao lado do Atlântico visitar o Brasil, Argentina, Chile e fazer toda a volta, né?
até agosto, setembro. O senhor está prestes a ter uma votação importante em tecnologia blockchain. O que é importante? Como é esse passo tão importante para os Estados Unidos e o mundo? Esse projeto de lei vai cimentar os Estados Unidos como líder absoluto em ativos digitais. Há instituições no Brasil que vão também ser importantes para a América, organizações importantes que estão entrando no mercado americano, e há muitas oportunidades para ativos digitais e também o sistema bancário, que é um ativo também importante no Brasil. Eu volto, o que faz com que o Brasil seja bom para se investir? Há muitas pessoas, muito recurso humano, muito inteligente no Brasil, estão à frente de muitos países, eles podem ter. O Brasil pode ter uma prosperidade incrível. Qual é o seu conselho para os investidores para atrair investidores americanos a empresas brasileiras que pretendem investir nos Estados Unidos? Já temos muitas companhias brasileiras investindo nos Estados Unidos, é claro. Claro que queremos, né? Quanto mais melhor investidores nos Estados Unidos. E o meu estado, claro, venham para o Ohio, que é o meu estado, mas quanto aos Estados Unidos fazer negócio no Brasil, eu acho temos que ter investimentos seguros, protegidos e livres de corrupção no governo e sistema judicial que é anticoncorrencial. O Brasil pode ser um ótimo país, uma grande âncora para o hemisfério ocidental. O senhor mencionou em algum momento nesse diálogo sobre o peso da China na América Latina. Que espaço o senhor vê para os Estados Unidos na América Latina? Em que áreas o senhor pode ocorrer para a China, né? Não aqui, na América Latina, China na América Latina. Bom, é importante ter um relacionamento entre Estados Unidos, monógamo entre Estados Unidos e o hemisfério ocidental, e não ter influência da China. Grandes oportunidades são energia, automotiva, a cadeia de produção é grande e agricultura, muitas oportunidades. Como colombiano, eu digo, o que me dói dizer, mas nós compramos mais café do Brasil do que da própria Colômbia. Então, o Brasil e outros países da América Latina são abençoados com incríveis recursos naturais. Então, expandir nesse tipo de parceria também, bancos, serviços financeiros, há muitas oportunidades. Nós teremos muitas construções na próxima década, muita oportunidade para portos, transportes. Então, há muitas oportunidades entre os nossos países. Eu prometi, senador, que o senhor não tem muito tempo, o senhor tem outro evento em 3 minutinhos. Então, muito obrigado pela sua presença. Não há melhor porta-voz para falar sobre o que nos conecta, nos liga, do que o senhor. Muito obrigado pela oportunidade, pela sua presença. O senhor conseguiu nos encaixar aqui essa manhã. Muito obrigado. Nós temos que fazer o nosso trabalho para destacar as oportunidades que existem para o engajamento muito importante entre América Latina e Estados Unidos. Muito obrigado, senador, pela sua presença e pelas suas ideias que o senhor compartilhou aqui conosco. Muito obrigado. Fernando, gostaria de dizer algo para concluir, só para no gancho do que disse o senador. Quando me pediram para ser embaixador do Brasil, eu estava no Departamento de Estado e um vice-secretário de Estado muito famoso disse que eu teria uma ótima experiência. O que eu tive, eu quase cheguei atrasada hoje, porque a minha esposa estava no BTG sendo agraciada com um prêmio como
está sendo agraciada com um prêmio. Para dizer que o Brasil tem os seus braços abertos não é o suficiente. O senador é o primeiro senador, primeira geração da América Latina aqui nos Estados Unidos. O que a pessoa do Departamento de Estado disse, não seria ótimo dizer não fabricado nos Estados Unidos, mas fabricado nas Américas. Não seria bom dizer isso dos produtos? As negociações com México e Canadá e os Estados Unidos serão muito importantes para o hemisfério. Não há isso não é só um dizer, está acontecendo no México, já tem no Brasil também. Essa realidade das Américas Unidas, nos Estados Unidos, pode ser um exemplo para os outros países na região, para chegar no ponto em que teremos uma região que será pan-ocidental, que todo o hemisfério seja próspero, né, com essa ligação, com essa união. Muito obrigada, embaixador, pelas suas ideias que o senhor compartilhou, dividiu aqui conosco nesse momento.